Boa tarde. Boa tarde? Boa tarde. Obrigado. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e de maneira presente os alunos que estão aqui hoje são eles: o João Gabriel Lara, o Richard, o Vitor, o Guilherme, a Mariana e a Yasmin. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia para não ficar atrás no conteúdo. Os alunos que estão presentes também recebem o link através do WhatsApp para que eles possam rever em caso de dúvida. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre e é um material elaborado e enviado, que chegou hoje, né, a apostila aos meus alunos, pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos dar continuidade à situação aprendizagem 1, nós estamos na parte 4. Então, vamos lá? Lá na página 9 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 1. Lá fala assim: na situação aprendizagem 1 vamos explorar situações como potenciação, utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas. Além de atividades, trabalham algumas propriedades da radiciação e notação científica. Dando continuidade, a habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF08MA02. Resolver e elaborar situações problema usando a relação entre potenciação e radiciação. Lembrando, qual é o contrário da potenciação? Ih, não estava prestando atenção que eu estava lendo? Radiação. Radiciação. Qual é o contrário da radiciação? Potenciação. É isso mesmo. Então o contrário da potência é a raiz, o contrário da raiz é a potência. Para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Objetos de conhecimento, potenciação e radiciação. Página 12, que nós paramos. Vamos dar continuidade na apostila e, se não couber na apostila o registro, você vai fazendo no caderno. Atividade 3. Estimando raiz quadrada. O que é uma estimativa? Alguém sabe o que quer dizer a palavra estimativa? Estimando. Provavelmente. Isso. Provavelmente. Aproximadamente. É tentar descobrir, tá? Por exemplo, eu estimo que a idade do Vitor é de 28. 13 anos e 2 meses e 5 dias. Acertei? Quantos anos tem? Que mês que você nasceu? Ah, então errei. Ele já junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então ele tem 13 anos e 7 meses e alguns dias, né? Ou 6 meses e alguns dias. Então eu fiz uma estimativa, eu não acertei em cheia, mas eu acertei que ele tem 13 anos, né? Então isso é uma estimativa, tentar chegar próximo do valor, tá bom? Olha lá, você já escreveu os 10 primeiros números quadrados perfeitos, diferente de zero. Anteriormente, em umas aulas anteriores, a gente já escreveu os 10 primeiros números quadrados perfeitos. Agora, extrai a raiz quadrada de cada um deles. Após a extração das raízes, compare os resultados obtidos, registre a sua conclusão. Então vamos lá, por parte aqui. Presta bem atenção como que a gente vai fazer. Eu vou fazer os primeiros aqui, tá? Ó, aqui está o exercício, que ele está em qual página? Aqui está na página errada. Fala para mim. Está na página 10. Aqui está marcando 132, é mais uma apostila antiga. Página 10. Certo? Primeiro quadrado perfeito é quantos?
O 1, né? Não é 1? é Então, eu quero descobrir agora o contrário dele. Raiz quadrada de 1. Qual é a resposta à raiz quadrada de 1? 1. Porque 1 vezes ele mesmo dá 1. Muito bem. Quem é o próximo ali? 2. Tá errado lá. Desculpe, tem um erro lá. Aqui é 4. 2. 2 ao quadrado é 4. Então quem é o próximo quadrado perfeito? 4. Qual é o contrário do quadrado? Raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 4? 8. 8 vezes 8 dá 4? 16 vezes 16 dá 4? Você tem que perguntar quem vezes ele mesmo vai dar 4, porque ele está dentro da raiz. 2. 2 vezes ele mesmo dá 4. Então o que acontece? Você tem que perguntar quem vezes ele mesmo vai dar o número que está dentro da raiz. Entendeu? Quem é o próximo? Hein? 9, muito bem. Raiz quadrada de 9. Quem vezes ele mesmo dá 9? 3. Acharam a raiz quadrada de 9. Faça o restante. Vamos fazer o raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 30, não, como que é? 25, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 81, vocês já perceberam, né? Raiz quadrada de 100. Eu vou apertar um pause aqui, vocês vão fazer isso na apostila de vocês e a gente já vai fazer a correção. Eu vou estar perguntando um por um de quem está aqui hoje. 3.1, né? 3.1. Richard, raiz quadrada de 16. 4. 4 por quê, Richard? 4 por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Porque quando é raiz quadrada, é quem vezes ele mesmo dá 16. É isso aí. Muito bom. Escolhe um colega, rapidão. Vitão, raiz quadrada de 25. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Muito bem. Vitor, escolhe alguém. Machado, qual é a raiz quadrada de 36? 6. Por que é 6? 6 vezes 6 é Porque 6 vezes 6 é 36. Muito bem. Escolhe algum colega. Mariana, raiz quadrada de 49. Por que, Mariana? Porque 7 vezes 7 é 49. Muito bom. Escolhe um colega. Guilherme, raiz quadrada de 64. 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Escolhe um colega, só faltou uma pessoa. Eu. Então lá, boa, que depois eu escolho o último. Eu respondo que raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Agora eu escolho Yasmin. Raiz quadrada de 100. 10 por quê, Yasmin? Porque 10 vezes 10 é 100. Agora deixa eu contar um negócio para vocês. Tem um truque aqui. Presta bem atenção. Ó. Raiz. Como que eu sei que ela é uma raiz quadrada? Tem gente que acha que é porque ela tem um desenho quadradinho aqui em cima. Não é. É porque ela vem da raiz. Não. Por que ela é uma raiz quadrada? Porque ela não tem um índice Porque aqui. ela é a raiz de um número. Ela não tem um índice aqui. Quando ela não tem um índice aqui, é a mesma coisa que tivesse o número 2 aqui dentro. Essa raiz que eu vou desenhar agora aqui é raiz de índice 3. É chamada de raiz cúbica. Só essas duas que tem raiz com nome diferente. Agora, essa aqui é raiz de índice o quê? 7. Quer dizer que o número que está aqui dentro tem que se multiplicar, tem que descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo 7 vezes vai dar a resposta que está dentro da raiz. Eu multiplico aquele número pelo mesmo número, daí depois eu tenho que Vou dar um escolher exemplo esse aqui, ó. número pelo certo. Esse número aqui. Qual a raiz cúbica de 8? Você tem que descobrir o número que multiplica ele vezes ele mesmo, que vai dar 8. 64, só que Não. daí... Você tem que descobrir qual número. Não. Não. Se você multiplicar 8 vezes 8 é 64. Já fugiu. É qual número que vezes ele vai dar 8. A resposta vai ser 8.
Pensa no número aí, fala pra gente ver. Qualquer um. Que você acha que é? Se fosse pra chutar. Quantos? Pode falar, Guilherme. 156. 73. Nossa senhora, 150 e 256. 256. Se eu fizer 256 vezes 256, vai dar menos que 8? Não. Então não pode ser. 10. 10, vamos tentar. 10 vezes 10 vezes 10. Por que eu estou fazendo 10 vezes 10 vezes 10? Porque o índice é 3. Deu 1000. Chegou perto do valor que eu queria? Não, está longe do 8. Então é menos que 10. 1, vamos tentar 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Deu a resposta que eu queria? Não, o Vitor falou 2, vamos ver. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Achou. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque ele é o 2 que se multiplica por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 8. Então, pensando desse jeito, eu tenho que ensinar vocês uma tática aqui. Presta atenção na tática agora. Deixa eu apagar esses negócios aqui que era só exemplo. Olha a tática. Segundo o Cebolinha, tática, plano infalível. Né? Plano infalível. Olha lá. Você vai pensar o seguinte. 1. Qual é o índice aqui em cima? O 2. É o 2. Então, quem elevado a 2 dá 1. 1 elevado a 2 é 1. Então eu posso trocar o 1 aqui de dentro por 1 elevado a 2. Quando você tem uma raiz de um índice que tem um expoente dentro do mesmo índice, você faz isso aqui, ó. Corta, corta. E a resposta está aqui. 1. Nossa, mas por que o professor ensinou isso? Por causa disso aqui, ó. Raiz quadrada de 4. Qual número ao quadrado vai dar 4? 4. Não. 4 ao quadrado dá 16. Não. 2. Então 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Sim ou não? 2 ao quadrado. Essa raiz aqui não é de índice 2? Corta, corta. Quem sai fora? O 2. Viu? Raiz quadrada de 9. 9 é a mesma coisa que quem ao quadrado? 3. 3 ao quadrado. Então eu posso trocar o 9 por 3 ao quadrado. Corta, corta. Quem sai fora? O 3. Vamos ver se vocês entenderam. Raiz quadrada de 7 é um número irracional. Ele não tem fim. Ele é um número, vírgula, um punhado de número. Certo? Agora, se eu fizer raiz quadrada de 7 ao quadrado, o que eu faço? Agora o expoente está lá fora. Eu estou falando que eu vou fazer raiz quadrada de 7 ao quadrado. Quando você tem um expoente em cima de uma raiz, corta, corta. E quem é a resposta? 7. Ah, professor, não acredito no C, isso é muito mentiroso. Então presta atenção aqui, ó. Chove chuva sem parar. Pode, se tiver com frio, pode. Olha aqui, ó. 7, raiz quadrada de 7. Olha que número gigante. Ele é um número irracional, ele não tem fim. Vou fazer vezes raiz quadrada de 7 de novo. Qual a resposta? 7. Mágica? Não. Tá? Como é um número irracional vezes ele mesmo, ele vai dar um número racional, que vai ser a raiz. Vai ser o valor de dentro da raiz, tá bom? Bom, feito isso, vocês já acertaram. Eu só aproveitei para adiantar um negócio. Aqui está a resposta, ó. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. O Guilherme estava desde o começo falando para mim, professor, a resposta está ali, professor. Realmente, a resposta está aqui, ó. Porque ele sabe que a raiz quadrada é o contrário do quadrado. E aí ele viu que 1 ao quadrado dá 1, então raiz quadrada de 1 é 1. 2 ao quadrado dá 4, ele sabe que raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado dá 9, ele sabe que raiz quadrada de 9 é 3. Ele percebeu ali a resposta. Né? E fazia a hora que ele estava falando, eu falei, tomara que ninguém perceba. Senão todo mundo ia olhar ali em vez de pensar. Mas muito bem observado. Podemos chegar à conclusão que raiz quadrada é a operação inversa do quadrado perfeito. Por exemplo, raiz quadrada de 9. Precisamos saber qual é a base que elevado ao quadrado resulta em 9. Nesse caso é o 3, porque 3 ao quadrado dá
9, porque seria 3 vezes 3, tá bom? Pause para registro do comentário aí. Ó, por que raiz quadrada de 1 é o 1? Porque 1 vezes 1 dá 1. Então a gente viu aquela tabelinha que ele, ao contrário, dá ele mesmo, vamos lá. Por que raiz quadrada de 64 é 8? Quem respondeu isso já hoje? Foi a Mariana, eu acho, né? Não, da Mariana era o 49. Porque 8 vezes 8 dá 64. Por isso que a gente descobre. Foi o Guilherme, né? Agora, veja bem. Um é o inverso do outro. Ó, olha lá. Um é o inverso do outro. Tá? Por isso que eu falo pra vocês. Se você trocar essa parte interna aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo aqui? Raiz quadrada de 36? 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Se você troca 6 ao quadrado aqui, aí você pode cortar a raiz e tira o 6 fora, que é a resposta. Certo? Lembrando, quando não tem índice nenhum, quer dizer que quem está aqui escondidinho é o 2. Se não precisa pôr o 2, tá? Mas se colocar não está errado. Agora, se for raiz de índice 3, aí você é obrigado a colocar o 3 lá, tá bom? Vamos lá. Virando a página aí, continua na página 12 e vai passar para 13. Atividade 3, estimando a raiz quadrada, 3.2. Você já escreveu e extraiu a raiz quadrada dos 10 primeiros números quadrados perfeitos, diferente de zero. No entanto, nem todo número é um quadrado perfeito. Nem todo número é um quadrado perfeito, tá? Aqui, ó, exemplo. 6 não é um número de quadrado perfeito. E, dessa forma, não tem raiz exata, mas é possível estimar o valor da sua raiz quadrada. Por exemplo, sabe-se que 6 está entre os quadrados perfeitos de 4 e 9. Por que o 6 está entre os quadrados perfeitos de 4 e 9? Porque o 4 é uma raiz quadrado perfeito. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. E o 9 é um quadrado perfeito também. Qual a raiz quadrada de 9? Não. 3. Então, raiz quadrada de 6 está entre a resposta 2 e 3. Então, veja bem. Extraindo as raízes quadradas dos 3 números, as desigualdades se mantêm nos termos do... Portanto, ó, raiz quadrada de 2 é... Não, de 4 é 2. E raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 6 não dá o número exato. Mas eu sei que vai ser 2, alguém. Por que eu sei que ele vai ser 2, alguém? Porque ele está no intervalo de raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9. Então qualquer número maior que 2 e menor do que 3 vai ser 2, alguma coisa. Tá? Então isso que é a estimativa. Ó, visto então que raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9 é 3, podemos escrever que 2 é menor do que a raiz quadrada de 6 e que raiz quadrada de 6 é menor do que 3. É correto afirmar que raiz quadrada de 6 está entre o 2 e o 3. Quais outras raízes está entre o 2 e o 3? Quem sabe me dizer? Raiz quadrada de 6 eu sei que está. Não tenha medo de errar. Fala, Vitor. Uma raiz quadrada que você sabe que está, a resposta está entre 2 e 3. Pode falar que se errar eu mostro no que está. Não sei, né? Fala uma raiz quadrada de algum número. 8. É verdade, ó. Raiz quadrada de 8 está, ele é menor do que 9, não é? Então ele está aqui. Raiz quadrada de 8 está aqui. Então entre a raiz quadrada de 4, que a gente sabe que a resposta é 2, e a raiz quadrada de 9, que a gente sabe que a raiz é 3, a gente já sabe que está a raiz quadrada de 2, de 2 não, desculpe, de 6, e a raiz quadrada de 8. Escolhe alguém, Vitor, rapidão. Richard, fala mais uma raiz quadrada que está entre o 2 e o 3 a resposta. Ó, está entre o 2 e o 3, quer dizer que ele vai ser 2, alguém. A gente sabe que e vai estar nesse intervalo aqui. A gente já sabe que tem a raiz quadrada de 6 e a raiz quadrada de 8. Tem mais duas raízes quadradas aí que eu poderia pôr aí no meio.
do número inteiro. 3. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 está aqui, ó. Está para fora, é menos do que 2. Então, a raiz quadrada de 3 não está entre o 2 e o 3. 7. 7, raiz quadrada de 7 está aqui, ó. Ele vai ser 2, alguém. Escolhe alguém. Guilherme, qual é a última raiz que está faltando aqui de número inteiro? Já temos raiz quadrada de 4, 6, 7, 8, 5, achou? Então essas raízes vai ser tudo 2, alguém. Porque ela está entre esses números, entenderam? Olha lá, vou chamar a calculadora. Vem, calculadora. Opa. Ó, raiz quadrada de 4 a gente sabe que é o 2 exato. Raiz quadrada de 5, 2, opa, fiz potência. Raiz quadrada de 5, 2,23 aproximadamente. Raiz quadrada de 6, 2,44. Raiz quadrada de 7, 2,64. Raiz quadrada de 8, 2,82. Viu que é tudo 2, porque ele está entre o 2 e o 3. Continuando. Raiz quadrada de 9. Aí deu 3 exato. Já não está entre mais. Ah, professor, tem mais alguma raiz aí entre eles que não seja um número inteiro? Sim ou não? 6,8 está entre o 2 e o 3? Sim ou não? Raiz quadrada de 6,8 está entre o 2 e o 3? Sim, ele está aqui, ó, entre o raiz quadrada de 6 e o raiz quadrada de 7, ó. 2,60, um monte de número. Entenderam? Então, assim que você acha a estimativa. Olha lá. Para estimar o valor raiz quadrada de 6 com uma casa decimal, podemos fazer o seguinte. O que se faz? Aí eu quero ver quem chega mais perto. Então, presta atenção. É trabalhoso isso aqui. Então, o que acontece? Se sabe que a resposta de raiz quadrada de 6 está entre o 2 e o 3. Então ele é 2, alguém, né? Se começa aqui, ó. 2,1 ao quadrado. É 2,1 vezes ele mesmo. Deu 4,41. Chegou perto do 6? Sim. Tá perto do 6? Não. Não. Então eu vou tentar achar um outro mais perto. 2,2 ao quadrado é 2,2 vezes ele mesmo. Deu 4,84. Chegou perto do 6? Não. Então, ele está longe ainda. 2,3 tem que chegar o mais perto. Se passar, você vai descobrir uma outra coisa, que eu já vou contar para você. 2,3 ao quadrado é 2,3 vezes 2,3. Dá 5,29. Chegou perto? Não. 2,4 ao quadrado é 2,4 vezes 2,4. Dá 5,76. Chegou perto? Agora chegou. Mas dá para chegar mais perto ainda? Vamos tentar. 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. Deu 6,25. Então ele está entre esses dois. Então, na verdade, ele está entre o 2,40, que é a mesma coisa que 2,4, e 2,50. Então, com duas casas depois da vírgula, ele vai ser 2,40 e alguma coisa, porque 2,50 passou. Aí você poderia ir testando de novo. 2,41 vezes 2,41. Quer ver? Para usar a calculadora para não perder muito tempo. 2,41 vezes 2,41. Chegou perto? Chegou, mas não chegou tão perto ainda. Vamos tentar o 2,42. 2,42 vezes 2,42. Chegou perto? Chegou, mas não passou ainda. 2,43 vezes 2,43. Chegou perto. Chegou mais perto ainda. Vamos ver o 2,44? 2,44 vezes 2,44. Chegou mais perto ainda. Então deve ser 2,45. 2,45 vezes 2,45. Passou. Mas passou pouca coisa. Chegou mais perto ainda. Então você pode falar que ele é aproximadamente 2,45. Por que aproximadamente? Porque nós estamos arredondando, porque ele é um número irracional. Eu não posso cravar, é tantos, porque ele não tem fim, certo? Então o número irracional você sempre fala a palavra aproximadamente. Ainda agora na página 13, certo? Ainda atividade 3. 3.3. Seguindo esse raciocínio, estime
com uma casa decimal, só com uma, o valor das raízes quadradas dos números a seguir. Raiz quadrada de 28. E agora? Vou apertar pausa. Vou resolver a A, depois vocês vão fazer as outras. Vamos primeiro fazer aqui. Raiz quadrada. Nós temos as primeiras lá, né? 16 dá 4. Raiz quadrada de 25 dá 5. Raiz quadrada de 36 dá 6. A raiz quadrada de 28 está entre raiz quadrada de 16 e 25 ou está entre raiz quadrada de 25 e 36? 25. É entre 25 e 36? É isso mesmo. Aqui tem a raiz quadrada de 26 e também tem a raiz quadrada de 27 e a raiz quadrada de 28. Então ela vai ser 5, alguém. Então vamos testar? 5,1. Oi? Você acha que é 5, o quê? Vai pensando aí. 5,3? Eu vou tentar com 5,1 primeiro. 5,1 vezes 5,1. 1 vezes 1. Turminha, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Matou 1, coloca o cruzinho na gente. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 5. Não, desculpa. 25. Somando. 1, 10, foi 1, 6, 2. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Devolve as duas casas. Ó, se fosse raiz quadrada de 26, eu tinha achado. Era 5,1. Mas não é. Raiz quadrada de 6. Vou tentar o 5,3, que a Yasmin falou ali. Oi. Hã? É do 5, por quê? Porque ele é maior do que 5 e menor do que 6. Então ele é 5, alguém. Uma casa só depois da vírgula. Aí pode ser 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8 e 5,9. É um desses. Você acha que é 5,6? 7? Ah, eu acho que não. Porque daí ele ia estar mais perto do 36. Como ele é 28, ele está mais perto do 25. Então ele é menos. Vamos tentar aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Matou 3, coloca o cruzinho em homenagem. 3 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Ficou 5, subiu 1. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Somando. 9, 10, foi 1. 1 mais 1, 2. Com mais 6, 8. Com mais 2 com mais ninguém, 2. Tenho duas casas depois da vírgula. 28,09. Então é aproximadamente 5,3, tá? Nossa, professor, mas você escreveu um monte de coisa ali. Vou explicar o que eu escrevi. Ó, primeira coisa, eu percebi que raiz quadrada de 25 é o quadrado perfeito menor que o raiz quadrada de 28. E aí eu tenho que achar o outro quadrado perfeito maior que 28, é o 36. Então eu sei que ele está entre raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 36. Olha quem mais está aqui. Está aqui o raiz quadrada de 26, raiz quadrada de 27, o 28 está aqui, raiz quadrada de 29, raiz quadrada de 30, raiz quadrada de 31, raiz quadrada de 32, raiz quadrada de 33, 34, 35, 36. Mas isso não me importa, porque eu quero achar só o raiz quadrada de 28. Aí resolvi. Qual é a raiz quadrada de 25, Vitor? 5. Richard, raiz quadrada de 26, de 36, 6. Então ele é maior do que 5 e menor do que 6. Se ele é maior do que 5 e menor do que 6, ele é 5, alguém. Daí nós tentamos 5,1 ao quadrado, 26 aproximadamente aqui, né? Ah, já estou usando aproximado. 26,01. Raiz 5,2 ao quadrado, 27,04. 5,3 ao quadrado, 28,09. Achamos. Então ele é aproximadamente 5,3. Ele está entre o 5,2 e o 5,3. Certo? Aí tem a letra B. Qual é a letra C? Raiz quadrada de quem? De 45. A letra D? 5. Raiz quadrada de? 5.
5? E tem a letra E? Quem é a letra E? Raiz quadrada de 20. Vou apertar pausa aqui e vou dar 10 minutos para vocês tentarem achar aproximadamente. Então não. Continuando. Então, os meus alunos têm aquela tabela que nós fizemos agora um pouco com a raiz quadrada de perfeitas. 63. Raiz quadrada de 63 não é uma raiz exata, não é um quadrado perfeito, 63. Quem é o menor? Qual é a menor raiz quadrada que chega mais perto de 63 sem passar? Naquela tabelinha lá que nós fizemos. 49. Então, raiz quadrada de 49 é o mais perfeito, a única raiz quadrada que tem a resposta inteira perto do raiz quadrada de 63. E quem é a maior perto da raiz quadrada de 63? A maior é? 49. Não, 49 é a menor. A maior é? 64. Muito bem. Resolvendo. Raiz quadrada de 49 é quantos? 7. Raiz quadrada de 63 não é perfeito, então eu não sei fazer de cabeça. Raiz quadrada de 64, 8. Né? 8 vezes 8 dá 64. Quer dizer que aqui, entre essa raiz e essa, tem um monte. Tem raiz quadrada de 50, 51, 52, 53, 54, 55, até 63. Então, raiz quadrada de 63 é maior do que 7 e menor do que 8. Se ela é maior do que 7 e menor que 8, ela vai ser 7, alguma coisa. Como ela está bem pertinho do 64, eu já vou tentar o 7,9. 7,9 vezes 7,9 vai dar 9 vezes 9, 81. Fica 1, sobe o 8. 9 vezes 7, 63. Com mais 8, 70 e... 70... Quantos que eu falei que dá? 63. 71. Certo? Mais 7 vezes 9, 63. Ficou 3, sobe o 6. 7 vezes 7, 49. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Somando tudo agora. 1 mais nada, 1. 1 mais 3, 4. 7 mais 5, 12, subiu 1. 6, 5 mais 1, 6. Eu tenho 1, 2 casas depois da vírgula. Então, ó, 7,9 chega a 62,41. Ainda ficou menor do que 63, né? Então quer dizer que ele está entre o 7,9 e o 8,0. Ele está entre esses dois, tá? Se eu fosse procurar na calculadora, olha lá, 63 raiz quadrada. Cadê minha caneta? Achei. Olha lá. 7,9372. Mas como eu estou fazendo uma casinha só, ele está entre o 7,9 e o 8 inteiros. Se alguém falasse, professor, mas 7,93 chegaria mais perto. Realmente, 7,93 é a mesma coisa que 7,90. Ele está entre o 7,90 e o 8 inteiros. Tá bom? Próxima. Depois eu aperto pausa para registro, tá? Então vamos resolver comigo aqui. Raiz quadrada de 45. Raiz quadrada de 45. Olhando aquela tabela de vocês que nós fizemos na aula anterior. Quais são as raízes quadradas perfeitas que tem mais perto de 45? 49. 45 é maior ou menor que 49? Maior. 45 é maior que 49? Menor. Então, raiz quadrada de 49 é o topo aqui. Aqui é a raiz quadrada de 49. Tirando a raiz quadrada de 49, quem é menor que ela? 16. Raiz quadrada de 36. Então, eu sei que raiz quadrada de 45 está entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49. Qual é a resposta de raiz quadrada de 36? 6. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Então, raiz quadrada de 45 é maior do que 6 e menor do que 7. Então, ela vai ser o quê, vírgula o quê?
6,7. 6, alguma coisa. Você está chutando 7? Vamos tentar o 6,7 para ver. Como o nosso tempo está curto, vamos fazer no calculador. 6,7 vezes 6,7. 44,80 e... Ai, chegou perto. Vamos tentar o 6,8? 6,8 vezes 6... Opa! 6,8. Passou. Mas então eu posso ter certeza que ela está entre quem? Ela está entre o 6,7 e o 6,8. Ela está no meio desses dois aí. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de 5. Quem é a maior raiz perfeita, de quadrado perfeito que tem? Que chega perto, que fica acima do raiz quadrada de 5? 9. Raiz quadrada de 9. E quem é a que chega mais perto sem passar a raiz quadrada de 5? 4. Raiz quadrada de 4, muito bem. Qual é a raiz quadrada de 4? Quem sabe me dizer? 4. 4 vezes 4 dá 4? 16. Não, então não é a raiz. Quem? 16. É o 2 a resposta. Não. Raiz quadrada de 4 é o 2. Ele pensou 4 ao quadrado. Aí sim, era 16. Então, raiz quadrada de 4 é o número 2. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Por que é 3, Guilherme? Porque 3 Porque 3 vezes 3 dá 9. Muito bem. Então, raiz quadrada de 5 vai ser maior do que 4 e menor do que 3. Então, ele vai ser 2, alguém. 2,5. 2,5? Vamos ver. 2,5 vezes 2,5. 6,25. Passou muito, né? 2,3. 2,3 vezes 2,3. 5,29. Ainda passou. 2,2 vezes 2,2. Agora não passou. Então ela está entre o 2,2 e quem? E 2,3. Ela está nesse meio aqui. Tá? Ela está entre o 2,2 e o 2,3. Se eu for tirar a prova na calculadora, você vai ver que ela está 2,20 alguma coisa. Quer ver? Se eu for usar só duas casas depois da vírgula. Olha lá. 2,23. 2,23 está entre o 2,20 e o 2,30. Tá bom? Subindo a resposta, agora vamos para a última, né? Raiz quadrada de 20. Quem sabe me informar quais são as duas raízes que estão bem próximas de raiz quadrada de 20? Quem é a primeira maior e quem é a primeira menor do que ele? 16. Raiz quadrada de 16 é a menor e a raiz quadrada de 25 é maior. Resumindo, raiz quadrada de 16. Agora você acerta, Richard. Raiz quadrada de 16. 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25. 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então ele é maior do que 4 e menor do que 5. Ou seja, ele vai ser 4, alguém. Vamos lá, chutem. 4, quem? 4,4 vezes 4,4 deu 19,36. Chegou pertinho. Quer ver que agora o 4,5 vai passar? Daí vai ficar entre os dois, né? 4,5 vezes 4,5. Quantos que deu? 20,25. Passou. Então ele está entre o 4,4 e o 4,5. Ele está entre esses dois. Se eu falasse, eu quero duas casinhas. Você vai colocar um zero aqui e um zero aqui. Ele vai estar entre o 4,40 e o 4,50. Tirando a prova para a gente ver se é isso mesmo. Raiz quadrada de 20. Lá, 4,47. E está entre o 4,40 e 4,50. Ele está no meio ali. Certo? Subindo a resposta. Agora eu vou apagar meus rabiscos. Certo? Eu vou finalizar a aula e já volto aqui para registro. Tá bom? E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Lição de casa. Página 13, atividade 4. Na prática, potências e raízes. Vocês vão fazer só o 4.1 e o 4.2, tá bom? Não precisa fazer o 4.3, 4.4, 4.5. Vamos começar com a lição de casa mais light. Para quem assistiu pela internet, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.